Hello, my friends do sétimo ano, good morning, bom dia para vocês. Bom, meus amiguinhos, vamos finalizar hoje o nosso conteúdo, certo? Do nosso material da unidade 7, tá? Então, quero que vocês abram para o meu material didático de vocês na página de número 14, page 14, tá bom? Vamos trabalhar com polite questions. Diz o seguinte, tá? Bom, o inglês é uma língua internacional e como língua internacional é sempre utilizado por pessoas de diferentes cenários culturais. Tá. Ser educado é realmente importante nesse cenário global para evitar desentendimentos. Olha só, tá? Como nós podemos ser, então, educados em inglês? Ok? Ser educado no sentido de ser uma pessoa, não é, com bons modos. Check out, verifique esta dica, certo? Para analisar os seguintes exemplos, ok? If you take a closer look at a polite request is in English, a simple sentence tends to contain at least two pleases, one or two could yous, ok? Então, uma frase para parecer educada, para parecer que você é uma pessoa educada, não é? Ela tem que ter pelo menos um please, certo? E pelo menos dois could you. Ok? Então, nós vamos ver aqui o que é que significam essas expressões. É o seguinte, temos aqui algumas frases, não é? Dentro de um quadrinho verde, tá? E as perguntas educadas, a primeira que nós temos é: Could you tell me the time, sir? Você poderia me dizer a hora, senhor? Can I talk to you for a minute? Eu poderia falar com você um minuto? Can you show me the way to the bus stop, Nick? Você pode me mostrar o caminho para a parada de ônibus, Nick? Ou, could I use the toilet, Miss Bloom? Poderia usar o banheiro, senhora Bloom? Certo? Então aqui, todas as perguntas estavam num tom extremamente polido e educado, certo? E aí, então, eu quero mostrar aqui para vocês uma informação. Só para a gente completarem na página 14 e a gente vai começar os nossos exercícios finais. Tá? Para a nossa forma, okay, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, tá? Para a maneira formal, ok? Formal, eu vou utilizar could, certo? Could, para a minha forma mais, digamos assim, uma maneira mais formal, não é? De fazer uma pergunta. De um modo mais informal, do dia a dia, ou com alguém que a gente conhece, tá? Nós podemos utilizar can, ok? Então, could é a maneira formal de fazer uma pergunta. Could you help me? Você poderia me ajudar? E aí tem o please, não é? E de uma maneira mais informal, no dia a dia, podemos utilizar can you help me, não é? Can, que seria a maneira mais formal de pedir se a pessoa poderia, ok? Could you help me? Ou can you help me? Formal e informal, certo? Então, aí na página de número 14, tá? Vocês têm duas letrinhas, A e B, não é? A letra A diz, which expression shows formal questions? Então, qual expressão mostra perguntas formais? E qual expressão mostra perguntas informais? Então, vocês só completem para mim com o que vocês já têm aqui, tá? Could e can. E aí, nós vamos começar então agora o nosso Challenge Yourself na página de número 15, tá? Onde vocês farão para mim as 4 primeiras questões que nós temos aqui. Tá, isso. E as outras nós faremos na aula de amanhã, tudo bem? Então, ó. Connect the words that show opposite ideas. Então, vocês vão ligar, vão relacionar para mim, tá legal? As palavras com os seus significados, ou melhor, com as outras palavras que elas mostram ideia oposta, ou seja, elas são o oposto, não é? Elas são o antônimo, beleza? Então, vamos ver aqui as palavras. Acceptance, appreciation, awareness, respect and understanding. Do outro lado nós temos bullying, discrimination, ignorance, intolerance and prejudice. Certo? São essas palavras. Depois, na questão de número 2, vocês vão relacionar as palavras que nós temos aqui com as suas definições. O que é acceptance? O que é appreciation? O que é awareness? Também temos ignorance and prejudice and understanding, certo? Então vocês vão
ler aqui as definições, não é? Que estão do outro lado aqui da coluna, na outra coluna, e vão colocar as letras de A a F. Tudo bem? Na sequência, olha o que nós temos aí para fazer. Terceira questão, vocês vão completar utilizando o past continuous. Bom, a gente já sabe muito bem o que é o past continuous, não é? Que é quando a gente tem um verbo, ok? Temos um verbo, não é? E ele estava em andamento no passado. Então, o que nós vamos observar? Tá? Só um instantinho aqui. Ok, achei. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, não é? No past continuous, nós vamos ter o seguinte, tá? Dependendo de quem seja o meu sujeito, não é? Nós vamos ter was ou were, mais o verbo com ing, certo? Então, essa aqui é a nossa fórmula. Nós temos was ou were, não é isso? E o verbo com ing. Por exemplo, I was eating. I was eating. Eu estava comendo. So, I was eating. Ok? I was eating. Eu estava comendo. Alright? So, vocês vão fazer o seguinte. Completar para mim os espaços, ok? Onde nós temos uma conversa entre Jack e Matt, certo? Lembrem de considerar todos os verbos que estão dentro do parêntese, tá? Pegou o verbo, jogou ele aqui dentro, tá? Nós vamos ter o verbo, então, com ing, alright? E aí vocês farão dessa forma para mim a atividade. E por fim, tá? Nós vamos escrever sentenças afirmativas e negativas no past continuous, ok? Então, onde tem o sinal de mais, a sentença é afirmativa. Onde tem o sinal de menos, a sentença ela é negativa, tá? E assim vocês farão para mim. Depois, no nosso ambiente virtual, nós vamos checar as informações, tá bem? Por exemplo, nós temos aqui, Claire wear punk clothes when I met her. Eu quero dizer, ela estava vestindo roupas punk quando eu a conheci, certo? E aí nós vamos fazer o seguinte, olha aí. Claire was wearing punk clothes when I met her. Letra B. Aqui já seria negativa, não é? Rita and Maria weren't listening to grunge music this morning. Letter C. Elon Musk wasn't studying at university when he started programming. Ok? E na letra D. I wasn't surfing the net when I wasn't surfing the net. I was writing some computer code. Certo? Então vocês vão escrever para mim essas frases que eu acabei de dar para vocês, certo? Enquanto resposta aqui da questão de número 4. Vamos organizar essas duas informações, tudo bem? E aí na sequência, daqui com alguns minutinhos eu abro o material para que vocês possam me dar as informações aqui do nosso exercício, ok? Então, meus amiguinhos, let's go, vamos aos trabalhos e a gente se fala logo no nosso ambiente virtual. Bye bye, see you, have a nice time.